E aí, pessoal, tudo bem? Alguns professores entraram em contato comigo perguntando, né, se eu sou a favor ou se eu sou contra o uso do chat na GPT ou das inteligências artificiais no processo educacional. A gente vem pesquisando, vendo professores, pesquisadores, filósofos falando sobre essa questão educacional, que tem sido feito lá fora, aqui no Brasil também. Então a gente sabe, né, e o professor Nicoleles falou isso muito bem, que o chat GPT, na verdade, está olhando para trás, né, ele só está falando do passado. Ou seja, são dados antigos que ele está pegando, reorganizando e apresentando. Então não está criando nada novo, né? Eu vou deixar aqui um link para vocês, né, de uma entrevista do professor Nicoleles, que ele aponta muito bem essa questão, né, essa questão principalmente dele, né, do professor Nicoleles tem medo de que o uso dessas inteligências artificiais, né, molde o nosso cérebro para que ele também aprenda a ficar meio digital no sentido de formatado daquele sistema, né? No seu livro, né, O Cérebro Criador de Tudo, ele fala muito dessa questão, dessa plasticidade do cérebro, né, como o cérebro se molda a realidade que ele está vivenciando ali. Eu acho que tem dois pontos que podemos pensar. O ponto 1 é, de modo emergencial, o ChatGPT já está nas escolas. De modo concreto, os alunos já estão usando o ChatGPT, seja na pós-graduação, seja na graduação, seja na educação básica. Isso é uma realidade. Então, o que a gente pode fazer, o que eu estou tentando fazer, é mostrar para esses professores, né, como é que a gente pode também utilizar esse chat de diversas formas, porque isso é uma realidade. Esse é um ponto. E o segundo ponto é discutir em termos de estrutura, se a gente vai permitir ou não isso dentro da sala de aula, se a gente vai proibir, para que faixa etária, como é que vai ser essas relações, né? Ou seja, a gente sabe que nos Estados Unidos algumas escolas proibiram o uso do chat GPT, né? E alguns países da Europa também proibiram até o uso da informática na educação fundamental. Então acho que nós aqui no Brasil devemos repensar, pesquisar e analisar. Do meu ponto de vista aqui agora, o que eu estou tentando fazer é apresentar para esses professores, né, que nem sempre tem tempo de pesquisar ou tem tempo de ver o que está acontecendo, é o que é o ChatGPT, o que é essas inteligências artificiais e como elas funcionam. Ponto 1. E ponto 2, sim, a gente pode discutir enquanto grupo, e aí, vamos usar isso na sala de aula, não vamos? Bem, o que a gente tem que pensar é que é uma realidade que está posta, e agora como nós, enquanto sociedade, principalmente a escola, né, que é um espaço privilegiado de debate, de ideias, como é que nós vamos fazer? Porque proibir na escola, ok, mas os alunos vão usar em casa. Então não seria também interessante mostrar para os alunos que o chat erra, que o chat não cria nada de novo, ele pega coisas antigas e reorganiza, como se você estivesse numa biblioteca, pegasse 3, 4 livros, pegasse um pouco de cada livro e reescrevesse, né? Mostrar para os alunos a importância para o cérebro de escrever com a mão, não só digitando, né? Mas pegar a mão, pegar um papel e escrever, coisa que a gente não está fazendo mais, né? Os meus alunos, a maioria, não tem nem mais caderno, né? Eu, quando era aluno, cada aula era quase um caderno por matéria, né? Eu escrevia tudo, até o que o professor falava às vezes, né? São outras formas onde a gente tem que pensar e discutir com os alunos isso, que isso também está impactando, né, como o professor Nicoleles fala, também, né, no cérebro nosso, né? Então daqui a alguns anos, e aí? Bem, se você me perguntar se eu sou a favor ou contra, eu acho que depende muito da faixa etária, né? Então não sou nem a favor nem contra, e como vai ser usado. Para algumas ações da pós-graduação, acho que é bem interessante, né, que a parte de organizar a coleta de dados, mapear, fazer tudo aquilo ali, que é uma questão matemática, de botar todas as falas, meio que cada uma fala, nossa, isso ele ajuda muito. Agora, a análise eu já sou contra, a análise tem que ser do aluno. Mas como é que eu vou saber se o aluno fez a análise dele ou se eu pedi para o chat? Né? Na educação fundamental, eu acho mais complicado. Questões básicas, né? Quem foi isso, quem foi aquilo, até para o aluno ver uma resposta rápida e depois ter que pesquisar no livro para confirmar se o chat acertou, errou, como nós vimos, ele erra bastante algumas questões históricas, né? Então, para poder ver, então acho que temos que mostrar também para os alunos. Então, depende muito da sua aula, depende muito do seu objetivo. De repente, no final da aula, ou de dar um trabalho que o aluno use o chat, até para mostrar, tá vendo? Ele erra. Né? Tem um outro chat agora que é o chat Bing, que é bem interessante, por um lado, que ele está ligado à internet e tudo mais, né? O chat GPT ele parou em 2021, o Bing não. Mas, por outro lado, também o Bing eu acho complexo, porque ele, né, conversa com você, quer bater papo com você, na verdade esses dados estão indo para algum lugar. Então acho que enquanto sociedade devemos discutir, repensar muita coisa, né,
e ver as experiências de fora, como é que está fazendo, como é que estão se organizando. Para isso precisamos de congressos fora das universidades, né, que tem que ter esses espaços, né, privilegiados do saber, de poder discutir em pequenos seminários, palestras, congressos, e aí então chegar ao Ministério da Educação e ver algumas ações que vamos fazer de forma mais políticas, né, dessas questões, dessas inteligências artificiais. Elas chegaram, agora nós temos que nos adaptar a elas. E você que está me vendo, você é a favor ou contra essas inteligências artificiais? Você usaria ela no seu processo educacional como professor? Como aluno, você usaria ela também como aluno? São questões complexas, né? Vou perguntar aqui para ela o que o chat acha disso. Perguntei se ele vai ficar no lugar do professor. Vamos ver o que ele vai falar. Eu perguntei se ele vai ficar no lugar do professor, né? Claro que educadamente ele vai falar que não, né? Que ele é modelo de linguagem, mas ele pode colaborar e contribuir, né? Para essas questões, né? Mas ele não vai substituir o professor, né? Perguntei se ele pode dar aula no lugar do professor. Vamos ver. Então, educadamente, ele responde essas questões que não pode, está ali para colaborar, contribuir e tudo mais. Então, a pergunta é o que iremos fazer com o chat na nossa sociedade hoje, né? E o medo dessa questão do oráculo, né? E o professor Nicoleles tem nessa entrevista que eu vou deixar, ele fala muito dessa questão do oráculo, né? Uma resposta só, mas quem está organizando isso, quem criou os algoritmos, daqui a pouco modifica os algoritmos e aí, então acho que essa é a questão principal, né? Por que essa resposta e como é que ela foi organizada para ele chegar a isso, né? Então, o medo talvez é essa, daqui a pouco a gente tem um oráculo que a gente pergunta e ele vai responder tudo. Mas a pergunta é quem organizou o nosso oráculo, né? Quem deu esses dados para ele? Ele pode mudar a história daqui a pouco, no futuro, né? Então é isso que a gente tem que pensar, porque o contraditório é sempre importante até para a sociedade poder crescer. Nos vemos.